Shalom e bem-vindos a Via Rapta Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Se seremos pessoas que agradam a Deus, precisamos ter a perspectiva espiritual correta, um ponto de vista de reino. E isso vem por revelação, ou seja, que Deus revele isso a nós. Mas essa revelação não acontece por casualidade. Existem princípios que precisamos aceitar e receber para que possamos receber realmente a revelação. Outra forma, como os teólogos chamam a revelação, é iluminação espiritual. Simplesmente significa isso, que por meio da revelação de Deus é que Deus nos ilumina. Ele acende a luz para que não estejamos em trevas espirituais. Muitas vezes na Escritura, quando a palavra de Deus, que fala sobre pessoas espiritualmente cegas, vemos exemplos por meio de pessoas fisicamente cegas. E quando Deus os cura, devemos prestar bastante atenção. A quê? Ao que teve que acontecer para que esses indivíduos pudessem ser curados e recebessem a restauração da sua vista para poder ver claramente. E isso significa desde uma perspectiva celestial. Tomem suas Bíblias e venham comigo ao livro de Mateus, capítulo 9. Livro de Mateus, capítulo 9. Nessa passagem da Escritura, veremos antes de terminar que existe uma ênfase em Israel. E aquele que está cego realmente é Israel, desde uma perspectiva espiritual. Por essa razão é que Israel estava naquela situação, na posição na qual se encontrava sendo oprimida por Roma, porque não estavam caminhando na verdade de Deus. Ao contrário, caminhavam na escuridão espiritual. E talvez você se encontre como Israel, na escuridão, sem ver as coisas de uma perspectiva de reino. Como podemos mudar isso? Pois isso é exatamente sobre o que falaremos neste estudo. Capítulo 9, Evangelho de Mateus, versículo 27. Quando Yeshua partiu dali, 2 homens cegos lhe seguiram. Yeshua iniciou uma viagem, está caminhando, e 2 cegos se encontraram com ele. É muito importante que vejamos que esses 2 homens, e a ênfase desse versículo 27 está em que esses 2 homens cegos lhe seguiram. Não era Yeshua que havia buscado eles, mas que eles, ouvindo sobre que ele estava próximo, o seguiram. E notem o que diz o versículo. O que eles faziam? Estavam gritando, dizendo algo. A primeira palavra escrita aqui, gritando, demonstra desespero. E é isso que devemos ver. Esses 2 homens eram cegos, mas não eram bobos. Eles entendiam um princípio bíblico fundamental. A qual princípio me refiro? O veremos em um momento. Porque eles estavam gritando, demonstrando sua dependência total do Messias. E notem o que eles diziam: tem misericórdia de nós. Primeiro e principalmente, eles reconheciam algo. Reconheciam sua absoluta dependência, sua necessidade pela misericórdia de Deus. Assim que eu te pergunto, você reconhece essa necessidade pela misericórdia de Deus em sua vida? Se você não é receptor da misericórdia de Deus, nada bom
de um ponto de vista eterno, acontecerá na sua vida. Talvez passe algo que te faça sentir feliz e logo outra situação te brinde uma alegria temporal, mas todas essas coisas se desvanecerão, se completarão e terminarão. E logo o quê? Devemos buscar as coisas que têm consequências de reino, ou seja, que têm resultados eternos. Só dessa forma seremos pessoas que poderão desfrutar uma verdadeira intimidade com Deus. A misericórdia nos atrai a Deus. E notem algo mais. Esses dois indivíduos não só estão gritando, tem misericórdia de nós. E ouçam bem, de nós. Sabem o que eu mais gosto disso? Se eu estivesse ali, provavelmente tivesse dito, Deus, tem misericórdia de mim. Notem, tendemos a pensar primeiro em nós mesmos. Mas uma verdade fundamental na palavra de Deus é, ama teu próximo como a ti mesmo. Mesmo que esses homens sejam cegos e que não possam ver as coisas no plano físico, mas eles tinham uma visão espiritual e clamavam, tem misericórdia de nós. E notem como eles chamaram a Yeshua. O chamaram de Filho de Davi. Esse termo Filho de Davi deriva de uma promessa de pacto que Deus fez com o rei Davi, com respeito a um filho, um descendente que governaria para sempre sobre o trono de Davi. Portanto, esses dois cegos tinham visão espiritual. Souberam reconhecer sua necessidade de misericórdia. E quando fazemos isso, tomamos boas decisões. Quando entendemos que necessitamos da graça de Deus, sua misericórdia, perdão e amor, e que, em última instância, dependemos dele para todas as coisas, isso nos coloca em uma posição na qual podemos receber iluminação espiritual e conhecer a verdade. E qual verdade eles conheceram? Eles souberam que Yeshua, esse Jesus de Nazaré, eles souberam que ele era o Messias. Assim que gritaram, tem misericórdia, tenha misericórdia de nós, filho de Davi. Dessa forma, esse versículo é concluído. Mas notem o seguinte, o versículo 28. Notem a falta de resposta por parte de Yeshua. Ele não faz nada, de fato. Tudo o que diz aqui é que ele se foi para sua casa. A palavra com a qual se inicia esse versículo aqui é a palavra dei, que demonstra um contraste. Yeshua não respondeu de acordo ao que eles esperavam. Ele não falou com eles, nem os respondeu, nem fez nada. Simplesmente seguiu caminhando aonde se dirigia, à sua casa. Para muitas pessoas, isso teria sido tudo. Teriam dito, bem, eu sabia, Deus não me ama, Ele não cuida de mim, por isso que estou nessa situação, por isso que sou cego, por isso que tenho esse problema, e nada mudará. Bem, deixa de lado a autocompaixão e entenda que Deus espera por ti, para que você responda com sua visão espiritual. Eles começaram bem, viram sua misericórdia, reconheceram sua identidade, e a misericórdia de Deus nos dá visão espiritual. Eles reconheceram a Yeshua como filho de Davi, mas quando ele não respondeu de imediato, eles não se renderam. O que fizeram? Continuaram atrás dele. E como sabemos isso? Seguiremos lendo o versículo 28. Os cegos vieram a ele. E então Yeshua respondeu. E Yeshua lhes disse, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso por vocês? Prestem atenção à ordem das palavras. Ele disse, e o estou lendo de uma maneira muito literal do texto grego. Ele respondeu a esses dois cegos, perguntando-lhes, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso por vocês? E notem que, com segurança,
com confiança, com uma perspectiva espiritual correta, reconhecendo sua identidade, notem o que ele diz. Eles disseram a ele, sim. E aqui está a parte interessante. Vemos uma mudança. Ao longo da passagem que Yeshua é chamado pelo autor por seu nome, Yeshua, e quando eles se dirigem a ele pela primeira vez, o chamam de filho de Davi, Messias. E essa é a lição para nós. Muitas vezes queremos referir a Yeshua como nosso Senhor, como Salvador, como Deus e coisas assim. Mas a pergunta é, estamos dispostos a verdadeiramente nos referir a Ele, não só de palavras, mas também de obras, reconhecendo o seu senhorio? É o que vemos aqui. Eles o chamam Senhor, e veremos que eles são pessoas que efetivamente querem servir e se submeter a Ele. Uma vez mais, é a misericórdia de Deus que nos dá a visão espiritual, iluminação, revelação. Nos dá uma perspectiva de reino com a qual reconhecemos a identidade do Messias para responder a Ele como deveríamos. Aqui, o Messias disse, vocês creem que eu posso fazer isso? E eles disseram, sim, Senhor. Esse termo Senhor nos mostra uma verdade muito importante com respeito a eles. Que eles queriam a cura nas suas vidas para servir a Ele. Assim que eu lhes pergunto, estou seguro que vocês frequentemente oram elevando suas súplicas e petições a Ele. Mas é o teu desejo máximo, a razão pela qual você quer que Deus se mova na tua vida, é poder demonstrar seu senhorio em tua vida ao servir a Ele, fazer sua vontade, participar na obra de Deus. Isso é o que veremos com respeito a esses dois homens cegos. Eles responderam, sim, Senhor. Versículo 29. Assim que... Essa palavra tote, em grego, fala de um resultado. Então, mas também como resultado disso, o seguinte ocorreu. Foi devido ao seu desejo de misericórdia. Foi por reconhecer sua identidade, por sua fé em que todas as coisas são possíveis com Deus, por crer no Messias, que é o ungido de Deus, que veio a ordenar todas as coisas. Foi porque eles desejavam sua ordem em suas vidas, e porque responderam com fidelidade, que o Messias os respondeu. No versículo 29, tocou os seus olhos e disse, que lhe seja feito conforme a sua fé. E vimos aqui uma relação entre a fé e o mover. O resultado é a provisão de Deus em suas vidas. Entendam algo. Isso não significa o que alguns ensinam, que se eu tenho uma grande fé, terei uma grande riqueza. Ou se tenho uma grande fé, o que seja que eu queira, Ele o fará. Meus desejos não têm nada a ver com a fé. Se trata da vontade de Deus. E o ponto é esse. Quando eu demonstro, atuo em fé, o que acontecerá? Deus se moverá poderosamente para cumprir sua vontade na minha vida, de maneira que eu possa cumprir o seu propósito, fazer as coisas desde seu ponto de vista e produzir o que Ele deseja. Aqui está o problema. Com muita frequência, as pessoas estão mais preocupadas com seus desejos do que pelos desejos de Deus. E suas orações, suas crenças, sua suposta fé sempre gira ao redor de si mesmos, motivadas por seus próprios desejos, para logo agradecer a Deus, louvar-lhe e responder-lhe com ações de graças. Mas isso não é fé. Isso não é o que vemos que ensinaram os profetas. Nem tampouco isso foi o que Moisés ensinou. Nem nenhum dos apóstolos, nem o Messias. A verdade espiritual, a fé que agrada a Deus, sempre tem a ver com os planos de Deus. Ele tocou seus olhos e lhes disse, que seja feito a vocês de acordo ao que vocês creem.
De acordo com o quê? De acordo com a sua fé. Leiamos agora o versículo 30. Os olhos deles foram abertos. Eles receberam esse milagre. Assim que seus olhos foram abertos. E notem o que se passa na metade do versículo 30. Ele lhes deu um mandamento. Essa palavra significa instruir alguém, encarregar alguém, ordenar, dar uma ordem a alguém sobre o que deve fazer. Como o faria um soldado de maior patente, como um oficial do exército ordenaria a um cabo. E notem que isso é algo que vemos com muita frequência nas Escrituras. Na Bíblia, quando Deus se move na vida de alguém, quando eles recebem uma resposta às suas orações, qualquer que ela seja, quase sem exceção, o que acontece é isso. Depois de responder à sua oração, Deus lhes dá uma ordem para ver se eles serão obedientes. Assim que entenda que quando Deus se move na tua vida, quando Deus faz algo por ti, você precisa esperar uma ordem do rei. Uma instrução do que fazer e logo deve fazer exatamente isso. Quando Deus se move em tua vida, quando você recebe a sua misericórdia, iluminação espiritual, o que quer que seja que Ele faça por ti, isso deve produzir obediência em tua vida às ordens de Deus. Lemos que Ele lhes ordenou, lhe instruiu, lhes deu a missão de fazer algo. Do que se trata? Lhes instruiu, dizendo-lhes: vejam que ninguém saiba disso. Tenham cuidado para que ninguém saiba o que aconteceu. Por que ele lhes daria essa ordem? Para responder a essa pergunta, precisamos regressar ao versículo anterior, o primeiro com o qual começamos o estudo de hoje. Versículo 27. Quando lemos ali que esses dois homens chamaram a Yeshua, ao Senhor, como filho de Davi. Já estudamos anteriormente que, de acordo com a ideologia judaica, o judaísmo nos ensina, e é algo incorreto, que existem dois Messias. Mas nós já conhecemos a verdade. Existe um só Messias que viria duas vezes, e que tem duas obras a fazer relacionadas, mas diferentes. Quando falamos da sua primeira vinda, seu papel foi de servo sofredor, e no judaísmo se considera essa face como o Messias, filho de José. Por quê? Porque José desceu ao Egito, sofreu, e seus irmãos não o reconheceram. E quando o Messias vier a segunda vez, virá como rei. Ele sempre será o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas quando vier pela segunda vez, trará juízo. E esse juízo ordenará todas as coisas para estabelecer o reino. E ele é o rei desse reino. Aqui está o problema. O Messias, depois de curar esses dois homens, veremos que a sanidade dos cegos constituía, e não se percam nisso, constituía um sinal profético sobre a sua identidade messiânica. E ele sabia que, na sua maioria, a comunidade judaica estava esperando um rei que governasse. Eles estavam esperando que o filho de Davi os libertasse da opressão romana. Esse império maligno. Mas não foi para isso que o Messias veio a primeira vez. Ele veio para morrer no madeiro, pagando o preço por meus pecados e os teus pecados, para que sejamos liberados das ataduras do pecado, e assim poder caminhar em obediência à sua vontade. Era isso que ele ensinava. Esses cegos o conheceram como filho de Davi, e ele lhes disse: não contem isso a ninguém. Notem que nada com respeito a isso se conheceu por ninguém. Mas vejam o versículo 31. O que eles fizeram? A Escritura nos está ensinando algo. Não é que eles sejam desobedientes,
Mas é que eles, baseados no que Yeshua fez nas suas vidas, eles não foram capazes de se segurar. Simplesmente tinham que contá-lo. E vemos muitos exemplos disso nas Escrituras, nos Evangelhos, onde o Messias dizia: "Shh, não deixem que ninguém saiba que eu sou filho de Davi." Por quê? Porque ele estava ali para cumprir a obra do filho de José, Messias Ben Yosef, para entregar a sua vida e não para estabelecer o seu reino há 2000 anos. Para isso é que ele regressará. Assim que dizem, shh, mas eles não puderam se conter. Simplesmente tinham que contar a todos o que ele havia feito por eles. Vejam o que ele diz no versículo 31. Mas, uma palavra que contrasta com, mas eles se foram dando a conhecer a ele. Isso é enfático. Eles começaram a dar a conhecer a ele entre as pessoas. E notem o que dizem, por toda aquela terra. Sim, que tinham um ministério esses dois. Eles divulgavam tudo sobre ele. Eles não glorificavam a si mesmos. Não eram pessoas orgulhosas que diziam, Deus me ama tanto que me curou. Deus quer fazer grandes coisas em minha vida, maiores que em outros. E por isso me fez esse milagre tão espetacular. Eles falavam às pessoas sobre ele. E isso nos fala de qual é o resultado natural de receber um toque do Senhor. Um toque sanador. E falo da salvação. De receber sua misericórdia e o perdão dos pecados. Se você realmente já provou disso, não poderá evitar a dar isso a conhecer a outros. Não só em tua casa ou na tua comunidade, mas notem que eles o fizeram por toda aquela terra. Avancemos agora ao versículo 32. Lemos que eles saíram, ou seja, ele e os discípulos saíram desse lugar. E eis aqui, palavra importante, eis aqui, lhe trouxeram um homem que era mudo. Não podia falar nem ouvir. E por que ele não poderia falar nem ouvir? Muito simples, porque ele estava possuído por demônios. E notem de imediato o que a Escritura diz. Esse que estava possuído por demônios. Lemos no versículo 33, que expulsando ao demônio, esse mudo falou. E todas as multidões, não está falando de um grupo pequeno ou de uma só multidão, mas está no plural, todas as multidões. Havia um grande número de pessoas. E o que se supõe que concluamos é isso. Esses dois que eram cegos contaram disso a todo mundo. E gente de todas as partes se achegaram, porque sabiam algo. Se ele realmente é o Messias, não só irá curar os cegos, mas também os surdos e a muitos outros. Ele causará que o coxo salte e liberará os cativos. Tudo isso é profecia messiânica. Assim que lemos aqui nesse texto que ele expulsou o demônio desse mundo. E esse começou a falar e as multidões se maravilharam, dizendo, nunca. E o termo seguinte fala sobre uma manifestação. Nunca houve uma manifestação assim em Israel. Bem, essa palavra é importante. Essa palavra para manifestação é uma palavra que fala de algo que aparece, algo que se faz visível. Recordem o contexto. Começamos com 2 homens cegos, e agora esses 2 cegos veem. Esse surdo mudo fala, e as multidões estão impressionadas, maravilhadas, porque nada como isso havia acontecido antes em Israel. Uma prova muito convincente. Esses 2 cegos eram cegos, mas agora podem ver. Mas agora veremos um grupo de pessoas que sim, podiam ver fisicamente, mas estavam espiritualmente cegos. De quem falo? Versículo 34. Mas toda a comunidade se maravilhou. Mas ao contrário deles, os fariseus diziam,
Pelo príncipe dos demônios, ele expulsa demônios. Por que diziam isso? Porque eles não queriam servir a Deus. Não estavam interessados na verdade espiritual. Eles não estavam interessados em participar nas coisas de Deus. Por quê? Porque eles estavam espiritualmente cegos. E quando você é espiritualmente cego, não estará interessado nas coisas de Deus. De fato, você estará contra essas coisas. Avancemos ao versículo 35. E Yeshua percorria todas as cidades e vilas ensinando. Ensinando significa trazendo revelação, brindando iluminação espiritual, ensinando em suas sinagogas. E o que ele fazia? A Escritura diz que ele estava proclamando o evangelho do reino. E sanou a todos os enfermos, toda a enfermidade e toda a doença entre o povo. E aqui diz, ao ouvir as multidões, teve compaixão delas, porque estavam desamparadas, estavam dispersas. Ou seja, não estavam onde deveriam estar. Tinham sido removidas do seu lugar apropriado. E eram como ovelhas que não têm pastor. Isso é muito triste. Recordem que aqui a ênfase está sobre Israel. Veremos com claridade na palavra de Deus que o Messias, de uma maneira única, veio a ministrar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E debaixo da liderança dos fariseus, o povo Israel era como uma ovelha, mas uma ovelha desamparada, dispersa nos pastos, em pastos equivocados, em lugares de perigo. E como chegaram ali? Porque andavam sozinhas, não tinham pastor. E hoje eu te digo que se Yeshua não é o Senhor da tua vida, você andará espiritualmente cego. Não poderá tomar decisões de reino e caminhará espiritualmente desamparado, derrotado, te encontrará em uma posição que Deus não quer que você esteja. E, portanto, não será capaz de fazer as coisas que Deus quer que você faça. Seja espiritualmente sábio. Receba a revelação espiritual. Veja as coisas de uma perspectiva de reino. Submeta-se à verdade de Deus e se surpreenderá a como Deus te move e te dirige a bons pastos, onde Ele se manifestará verdadeiramente na tua vida. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.